Ela entrou no velório como viúva. Mas quando recebeu aquela caixa, descobriu que havia sido mentira durante 32 anos. Roberto Ferreira guardou um segredo tão profundo que só revelou depois da morte. Dentro daquela caixa, diários, cartas de amor para um homem que ninguém conhecia, uma vida completamente diferente vivida nas sombras. Sofia leu cada palavra e compreendeu que havia amado um homem que ela nunca realmente conheceu. Não era traição simples, era uma prisão invisível que seu marido havia carregado por toda a vida. Como ela encontrou força para perdoar? Como processou uma vida inteira de segredos em uma noite? E o que aquela caixa revelou sobre o verdadeiro significado do amor quando as pessoas que amamos são muito mais complicadas do que parecem? Uma história de deception, redenção e a verdade que só vem quando é tarde demais. De que cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. E se você quer descobrir o que estava dentro daquela caixa, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe desta história que vai mexer com seu coração. Bem-vindo à vida real. Claquete. O velório de Roberto Ferreira estava em seu terceiro dia quando Sofia finalmente permitiu que as pessoas se aproximassem dele novamente, não pessoalmente, mas através de suas histórias. Ela estava sentada em uma cadeira de veludo burgundy na primeira fileira da sala de cerimônias, usando o mesmo vestido preto que havia comprado 3 dias atrás, quando ainda acreditava que haveria tempo. Tempo para dizer tantas coisas que não havia dito. Tempo para abraçá-lo sem o peso do conhecimento de que aquele seria o último abraço. Tempo para simplesmente estar perto dele sem que a morte pairasse como uma terceira presença na sala. Roberto havia morrido de um ataque cardíaco. Repentino. Sem avisos significativos. Ou talvez houvesse avisos e ele simplesmente não os ouvisse. Ele havia estado trabalhando até tarde naquela quinta-feira, como sempre fazia. Havia comido o jantar que ela havia preparado, frango com risoto, seu prato preferido, e havia dito que iria tomar banho e descansar. Sofia havia ouvido o barulho do chuveiro. Havia lido seu livro na cama. E então, silêncio. Um silêncio que não era comum, mas que ela não havia reconhecido como perigoso até que chamou e ele não respondeu. Agora, enquanto as pessoas vinham oferecer seus pêsames, seus colegas de trabalho, seus amigos de infância, seus parentes distantes que ela havia visto apenas em casamentos, Sofia mantinha uma expressão de calma resignada. As pessoas eram sempre tão estranhas em velórios. Falavam em sussurros, como se alguém pudesse acordar o falecido. Tocavam seus ombros com uma leveza especial, como se acreditassem que o toque de um vivo pudesse contaminar alguém em luto. Diziam coisas inúteis como ele está em um lugar melhor ou pelo menos ele não sofreu, como se essas afirmações pudessem preencher o vácuo que um coração que para de bater deixa para trás. Sofia estava contemplando oferecer café a uma prima terceira quando uma mulher que ela não reconhecia aproximou-se dela com algo na mão. Era uma caixa, pequena, de madeira envernizada, com um fecho de latão. A mulher era de aproximadamente a idade de Roberto, talvez um pouco mais velha, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam carregar o peso de um segredo. Sofia? Perguntou a mulher, sua voz apenas levemente acima de um sussurro. Sofia assentiu, incerta. Meu nome é Luciana. Eu trabalhei com Roberto por muitos anos. Ele me pediu, há aproximadamente 6 meses, que caso algo lhe acontecesse, eu pessoalmente colocaria esta caixa em suas mãos. Aqui. Durante o velório. Ele foi muito específico sobre isso. Luciana colocou a caixa nas mãos tremendo de Sofia. Ele disse que você compreenderia porque ele pediu isso depois que abrisse. Sinto muito pelas circunstâncias. E assim Luciana desapareceu na multidão antes que Sofia pudesse fazer qualquer pergunta. A caixa era surpreendentemente leve. Sofia virou em suas mãos, procurando qualquer indicação do que pudesse conter, alguma pista que pudesse prepará-la para o que viria a descobrir. Mas havia apenas a caixa, a escuridade de seu verniz, o fecho de latão que brilhava sob as luzes fluorescentes da sala de velório, e a completa falta de respostas. Sofia não abriu a caixa naquele dia. Nem nos dias imediatamente seguintes, durante o enterro, quando o mundo parecia estar parado em um momento de luto coletivo enquanto seu marido era colocado sob terra. Nem durante a semana seguinte, quando a casa começou a parecer estranha sem a presença dele, como um estúdio de teatro após os atores terem partido, todos os adereços ainda no lugar mas nenhuma vida para animá-los. Em vez disso, Sofia colocou a caixa em uma prateleira no closet do quarto,
dentro de uma caixa de papelão que havia originalmente contido sapatos de inverno de Roberto. Escondida, mas acessível. Como se fizesse parte de seu acordo silencioso consigo mesma, ela sabia que estava lá, mas não tinha que enfrentá-la ainda. Os dias que se seguiram ao funeral foram os mais estranhos de sua vida, não porque eram terríveis, mas porque eram tão anormalmente normais. Sofia acordava em uma cama que tinha apenas um lado sendo usado. Fazia café para uma pessoa. Assistia à televisão sozinha, mudando de canal sem ter que negociar com ninguém sobre qual programa poderia estar passando. Comia quando tinha fome, não quando Roberto decidia que era hora de jantar. Dormia quando estava cansada, não quando ele acreditava que a casa deveria estar quieta. E em todos esses momentos de liberdade inesperada, ela sentia uma culpa corrosiva, como se estivesse traindo o homem que havia sido seu marido durante 32 anos celebrando a ausência dele. As pessoas continuavam ligando, oferecendo comida que ela não podia comer, companhia que ela não podia suportar. Amigos de Roberto que não havia visto em anos vinham para ver como ela estava, e Sofia recebia-os em seu estar, oferecia chá ou café, e dizia a mesma coisa uma dúzia de vezes. Estou bem. Estou descansando. Ainda estou processando. Seu filho, Marco, e sua filha, Isabela, ligavam todos os dias, oferecendo-se para vir morar com ela, para levar para sua casa, para fazer tudo o que pudesse fazer para mitigar seu sofrimento. Mas Sofia precisava estar sozinha. Precisava estar na casa que havia compartilhado com Roberto durante 30 anos. Precisava andar pelos cômodos e lembrar dele em cada canto. Ele na cozinha fazendo café pela manhã, na varanda lendo seu jornal, na sala de estar assistindo aos jogos de futebol com maior atenção do que havia dado a praticamente qualquer outra coisa em sua vida. Na segunda semana de seu luto, Sofia estava dobrando roupas, uma tarefa que ela havia realizado milhares de vezes, quando seus olhos caíram sobre a prateleira do closet. A caixa ainda estava lá, ainda guardando seus segredos. E ela soube, naquele momento, que não poderia viver em sua casa enquanto aquela caixa existisse sem ser aberta. Era como se Roberto houvesse deixado uma bomba relógio emocional para explodi-la no momento de sua morte. Uma última mensagem. Um último segredo. Uma última coisa que ele havia considerado tão importante que havia feito arranjos específicos para que ela recebesse apenas quando não pudesse mais questionar sobre isso. Sofia desceu as escadas naquela noite com a caixa nas mãos. Era uma quarta-feira. Ela havia pedido a Isabela que não ligasse. Havia algo na voz de sua filha que sugeriu que ela poderia aparecer em casa sem aviso prévio. Sofia precisava estar completamente sozinha para o que estava prestes a fazer. Na cozinha, sob a luz fluorescente que havia instalado há 5 anos, Sofia colocou a caixa sobre a mesa de madeira onde ela e Roberto haviam comido 18.000 refeições juntos. Uma média aproximada que ela havia calculado em um momento de cálculo obsessivo durante a semana anterior. Ela respirou fundo. Suas mãos tremiam enquanto desenganchava o fecho de latão. Dentro havia um envelope branco com seu nome escrito na caligrafia familiar de Roberto. Havia também vários outros envelopes, estes sem marcas. E embaixo, havia um diário, um caderno de capa preta com as páginas marcadas com fitas coloridas. Sofia primeiro pegou o envelope endereçado a ela e o abriu com os dedos que não conseguiam parar de tremor. Sofia querida, se você está lendo isto, significa que eu me fui. Provavelmente de forma repentina. Este é o meu medo número 1, partir sem chance de preparar você. Passei 20 anos pensando no que diria se tivesse apenas uma última carta para deixar. E ainda assim, não há palavras suficientes. Então vou tentar ser simples. Eu o amo. Amei durante 32 anos e continuarei amando mesmo na morte, seja qual for a forma que o amor tomar após a vida. Você foi a melhor decisão que já tomei. Você foi a resposta a perguntas que eu não sabia que estava fazendo. Você foi a razão pela qual suportar cada dia difícil valia a pena. Mas há coisas que você não sabe sobre mim. Há segredos que guardei durante anos porque tinha medo. Medo de decepcioná-lo, medo de ser julgado, medo de perder você. Os envelopes dentro desta caixa contêm explicações. Por favor, não julgue o homem que você acreditava que era. Tente compreender o homem que eu realmente era. Todos nós temos múltiplas vidas vivendo dentro de nós, algumas que o mundo vê, outras que guardamos trancadas dentro de nossos corações. Espero que você possa encontrar isso em seu coração para me perdoar. Com amor eterno, Roberto.
Sofia colocou a carta sobre a mesa e simplesmente respirou durante vários minutos. Seus olhos caíram sobre o diário e, com uma sensação de violação e curiosidade em partes iguais, ela o abriu. A primeira entrada era datada de 33 anos atrás, um ano antes de conhecer Sofia. Hoje tive um encontro. Seu nome é Marcos. Ele trabalha no setor de contabilidade. Na verdade, trabalhava lá até ontem, quando pediu demissão. Ele é casado, assim como eu. Ambos estamos vivendo vidas que supostamente deveríamos estar vivendo. Ambos estamos sufocando. Não é dramatização, é a verdade simples e aterradora de que passei 45 anos fingindo ser uma pessoa que não sou, amando alguém que amo de forma real, mas não da forma como sou supostamente amando. E então Marcos entrou na minha vida e subitamente eu podia respirar de novo. Sofia fechou o diário imediatamente. Seu coração estava batendo selvagemente. Roberto havia tido um caso com um homem. Ela leu a data novamente. Isso foi 33 anos atrás, antes de conhecer Sofia. Mas o diário continuava além disso. Os envelopes marcados com datas sugeriam que havia muitas mais entradas para descobrir. Sofia passou toda a noite lendo. Ou, mais precisamente, oscilando entre ler e não poder ler, entre compreender e recusar compreender. O diário de Roberto era uma documentação de uma vida dupla vivida não com mentiras deliberadas, mas com omissões cuidadosas. Roberto havia conhecido Marcos quando ambos eram homens casados sentindo-se confinados em identidades que não lhes pertenciam. Havia um encontro inicial. Depois, aos poucos, uma relação. Nada físico no início, ou assim o diário sugeria, mas profundamente emocional. Roberto havia encontrado em Marcos alguém com quem podia ser verdadeiro. Alguém que compreendesse a luta de existir em um mundo que exigia que você fingisse ser algo que você não era. Os primeiros envelopes continham cartas, longas, introspectivas cartas que Roberto havia escrito para Marcos ao longo dos anos, mas nunca havia enviado. Havia cartas datadas de quando Roberto e Sofia estavam namoro. Cartas datadas de seu casamento. Cartas datadas de quando seus filhos nasceram. Em cada uma, Roberto confessava sua luta, seu amor por Sofia, que era real e profundo, coexistindo com uma parte de si mesmo que amava Marcos e sempre o amara de uma forma que ele não podia explicar a ninguém. Eu a amo, escreveu Roberto em uma carta datada de 2 anos após seu casamento. Amo completamente, sem reservas. Mas há uma parte de mim que não pode ser completamente dela porque essa parte pertence a alguém que ela nunca pode conhecer. Sou um homem bifurcado. Homem o suficiente para minha esposa, homem o suficiente para meus filhos, mas nunca completamente homem para mim mesmo. Nunca completamente verdadeiro. Havia também documentos, um certificado de óbito datado de 25 anos atrás. Marcos havia morrido. Meningite. Repentina, como a morte de Roberto havia sido. E o diário de Roberto após essa morte era quase legível, as páginas manchadas pelo que Sofia presumiu serem lágrimas, as palavras cruzadas e reescrita. O que era visível foi uma expressão crua de luto que Roberto havia se recusado a mostrar a qualquer pessoa viva. Ele se foi, escreveu Roberto na data do funeral de Marcos. E ninguém nunca saberá. Ninguém nunca perguntará por que estou tão tranquilo hoje. Sofia achou que era apenas estresse do trabalho. Meus filhos nem sequer notaram. Apenas o homem que eu era em segredo está morto. Apenas o homem que ninguém conhecia perdeu a pessoa que mais amava. E eu tenho que fingir que estou bem. Porque é isso que os homens como eu fazemos. Fingimos. Somos os campeões do fingimento. Sofia desceu para a cozinha quando amanheceu. Ela havia dormido apenas 40 minutos. Seu corpo estava em estado de choque. Seu marido de 32 anos, o homem que havia criado filhos com ela, que havia mantido uma casa com ela, que havia envelhecido ao seu lado, havia vivido uma vida que ela nunca poderia ter imaginado. Não porque ele era desonesto sobre tudo, mas porque havia compartimentalizado tão completamente que essas vidas nunca se tocavam. Até agora. Até que a morte havia derrubado as paredes que ele havia construído com tanto cuidado. Sofia ligou para Marco naquele dia de quinta-feira. Não porque quisesse revelação, na verdade, ela tinha certeza de que não queria, mas porque precisava de ajuda para processar informações que não havia pedido para receber. Seu filho veio em poucas horas. Ele encontrou sua mãe sentada no sofá da sala de estar,
cercada pelos envelopes de seu pai, seu rosto pálido de falta de sono. Marco imediatamente presumiu que sua mãe tinha descoberto uma aventura convencional, uma mulher, um bebê secreto, algo que se encaixasse em sua compreensão do que homens traíram suas esposas fazendo. Leia isto, disse Sofia, entregando-lhe a carta inicial. Ela observou enquanto o rosto de seu filho mudava, passando por confusão, para choque, para algo que parecia ser uma compreensão relutante. Quando Marco terminou de ler, ele sentou-se ao lado de sua mãe sem dizer nada por um longo tempo. Mãe! Começou ele, sua voz fraca. Isso significa que papai era homossexual, completou Sofia. Sim. Acho que sim. Ou talvez fosse mais complicado que isso. Talvez ele fosse apenas um homem que amava outra pessoa que não podia amar publicamente. A sexualidade dele talvez fosse menos importante que o simples fato de que ele estava isolado, preso, vivendo a mentira de ser alguém que não era. Por que ele não contou para você? Perguntou Marco. Em 32 anos, nunca houve um momento em que... Talvez ele tivesse medo, disse Sofia. Talvez acreditasse que se contasse, eu o deixaria. Talvez acreditasse que os filhos de um homem homossexual seriam julgados. Talvez, e isso é provavelmente a verdade mais próxima, ele nunca descobriu como ser honesto sobre algo que nem mesmo conseguia ser honesto consigo mesmo. Ele viveu em uma época, Marco, quando que seu pai seria causa de escândalo, de perda de emprego, de desaprovação social. Ele fez a melhor escolha que poderia ter feito com as ferramentas que tinha. Sofia ligou para Isabela depois. Sua filha veio ao fim da tarde, e Sofia teve que passar por tudo novamente. A revelação, a explicação, o contexto histórico de quando seu pai havia crescido e se tornado homem. A reação de Isabela foi diferente da de seu irmão. Ela chorou, tanto pela vida que seu pai havia vivido quanto pela vida que ele não podia viver plenamente. Ele deve ter estado tão sozinho, sussurrou ela, e Sofia sentiu, porque esse era exatamente o sentimento que havia dominado seu próprio choro naquela noite. Mas enquanto os dias passavam e Sofia tinha tempo para processar, algo começou a mudar em seu entendimento. Não era desculpa. Roberto havia construído sua vida sobre uma mentira fundamental. Mas também não era julgamento simples. Era compreensão. Compreensão de que seu marido havia sido um homem preso entre duas realidades, amando sua esposa genuinamente mas sendo incapaz de lhe dar toda a verdade sobre si mesmo. Havia amado seus filhos genuinamente mas mantido uma parte fundamental de si mesmo longe deles. Havia vivido uma vida responsável e estabelecida, mas havia sacrificado sua autenticidade para fazê-lo. E quando Sofia finalmente permitiu-se sentir isso completamente, não como traição, mas como tragédia, ela começou a chorar de uma forma que havia feito apenas uma vez no velório. Chorava pelo homem que conhecia e amava. Mas também chorava pelo homem que havia vivido em segredo, pelo homem que havia morrido sozinho em suas partes mais autênticas, pelo homem que havia confiado em sua esposa o bastante para deixar essa caixa e permitir que ela conhecesse a verdade mesmo após sua morte. Há um espaço que não pode ser preenchido depois que alguém morre, o espaço onde você teria feito perguntas. Teria questionado, teria elaborado, teria procurado por compreensão mútua. Sofia carecia disso. Havia tanta coisa que ela queria saber sobre o homem que havia passado 3 décadas dormindo ao seu lado. Havia um envelope em particular que ela relutava em abrir. Estava lacrado, com a data de apenas 2 meses antes de Roberto morrer. Sofia finalmente o abriu em uma tarde de domingo, quando a casa estava particularmente quieta. Sofia, se você chegou até aqui, você sabe sobre Marcos. Você sabe sobre a parte de mim que guardei em segredo. Agora preciso que você saiba porque estou lhe dizendo agora, quando estou morto e não puedo explicar ou defender minhas ações. A verdade é que estou doente. Os médicos me deram 6 meses. Talvez 1 ano se eu tiver sorte. Um problema cardíaco. Irônico, não é? O órgão que me falhou em manter segredos está literalmente falhando. Decidi não contar para você. Não queria tornar os últimos meses meus, ou seus, sobre doença e morte iminente. Queria que você vivesse como vivemos sempre. Mas acredito que quando eu partir, você merece verdade. Você merece conhecer o homem completo que foi seu marido. Você merece saber que foi amado não apesar de meus defeitos, mas junto com eles. Você pode não perdoar. Você pode ser raivosa. Mas, por favor,
Não deixe que isso defina os 32 anos que passamos. Aquele tempo foi real. Meu amor por você foi real. Apenas incompleto. Sofia recolocou a carta no envelope com as mãos tremendo. Roberto havia sabido que ia morrer. Havia tido tempo para preparar isso, para arquitetar essa revelação. E ele havia optado por fazê-lo dessa forma, através de uma caixa, através de diários e cartas, através de uma morte que simularia a repentinidade que ele sempre havia temido. Ela questionou-se sobre o que teria feito se ele lhe contasse enquanto ainda estava vivo. Teria permanecido? Teria deixado? Teria procurado por terapia de casal? Teria entrado em raiva? Não havia resposta porque aquela realidade nunca chegou a existir. Em seu lugar estava esta, uma realidade na qual ela tinha que processar décadas de omissões enquanto simultaneamente elaborava o luto por sua perda. 2 meses depois de encontrar a caixa, Sofia foi procurar por Marcos. Não estava claro porque ela sentiu que precisava fazer isso, apenas que havia um fio puxando em sua mente, uma necessidade de compreender a outra metade da vida de seu marido. Descobriu que Marcos havia vivido em Brasília durante aqueles anos com Roberto. Havia trabalhado em arquitetura. Havia morrido sem deixar qualquer família próxima. Seu irmão ainda estava vivo, mas vivendo em São Paulo. Sofia rastreou e o contatou. Levou várias ligações e um encontro pessoal antes que o irmão de Marcos, Diego, entendesse por que uma mulher estranha queria falar sobre seu irmão falecido 25 anos atrás. Quando Diego percebeu, realmente percebeu, que Sofia havia estado casada com o homem que havia amado seu irmão, seu rosto mudou. Houve um momento de tensão. E então, lentamente, uma expressão de compaixão se estabeleceu. Ele o amava muito, disse Diego. Meu irmão nunca realmente se recuperou depois que Roberto desapareceu de sua vida. Ele entendeu por quê. Roberto tinha uma família, tinha obrigações, mas compreender não torna menos doloroso. Sofia e Diego sentaram-se durante horas naquele dia, trocando histórias sobre os homens que haviam conhecido. Diego compartilhou fotos, Marcos e Roberto em um parque, seus corpos próximos em uma forma que ninguém poderia mal interpretar, se estivessem procurando. Marcos sozinho em um apartamento que Diego disse era onde Roberto visitava. A verdade menos glamourosa de uma vida escondida, não hotéis e drama, mas simplesmente 2 homens roubando tempo um com o outro, pressionados nos espaços que podiam encontrar. Você o ama ainda? Perguntou Diego. Sim, respondeu Sofia. Amo o homem que eu conheci. E agora amo o homem que ele realmente era, ou pelo menos, estou aprendendo a. É complicado. É, concordou Diego. Mas pelo menos agora você sabe. Meu irmão nunca teve a chance de ser conhecido completamente por ninguém. O fato de que Roberto lhe disse a verdade, mesmo na morte, mesmo quando não poderia ser prejudicado por isso, isso significa algo. Sofia começou a escrever depois de seu encontro com Diego. Não um diário. Ela nunca poderia escrever da forma como Roberto havia feito, com aquele tipo de exposição crua. Mas carta. Carta para si mesma, processando. Carta para seus filhos, ajudando-os a entender. Carta para Roberto, que ele nunca lera, mas que Sofia precisava escrever de qualquer forma. Querido Roberto, escreveu ela em uma carta que ficaria em seu próprio diário por anos. Você viveu uma vida que eu não compreendo completamente. Você amou e foi amado de formas que não poderia estar completamente honesto comigo. Você foi corajoso e covarde ao mesmo tempo. Corajoso por amar, covarde por manter segredo. Você foi humano em sua complexidade, em sua contradição. Eu sou grata por me dar a chance de conhecer toda a verdade. Espero ter feito bastante, com as informações que você deixou, para honrar tanto as vidas que você viveu. Com amor ainda, Sofia. Bloco 8. O legado. 1 ano depois de encontrar a caixa, Sofia começou a trabalhar com Marco e Isabela em um projeto. Não era para publicação, seria privado, familiar. Mas queriam documentar a vida de Roberto de uma forma que honrasse sua complexidade. Havia seu certificado de nascimento, seu registro de casamento, seus diplomas. Mas havia também a caixa, seu conteúdo agora cuidadosamente preservado em cópias digitalizadas, com os originais arquivados em um recipiente de arquivo. Havia as cartas que seu pai havia escrito mas nunca enviado. Havia o diário. Havia fotografia de Marcos, não muitas, mas algumas, que Diego havia fornecido. Quem era meu avô?
Perguntaria a futura geração de netos de Sofia, folheando este arquivo que seus filhos deixariam para seus filhos. E a resposta não seria simples. Não seria um homem que traiu sua esposa. Não seria um homem homossexual que fingiu ser heterossexual. Seria um homem que viveu em uma época que não permitia a verdade. Um homem que amou profundamente duas pessoas de formas muito diferentes. Um homem que fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Um homem que, mesmo na morte, tentou dizer a verdade para aqueles que o amavam. Sofia vendeu a casa 5 anos depois. Não porque não conseguisse viver ali. Ela havia feito as pazes com os fantasmas da vida dupla de seu marido. Mas porque estava pronta para mais. Aos 65 anos, com seus filhos vivendo suas próprias vidas, Sofia fez algo que nunca teria feito se Roberto ainda estivesse vivo. Viajou. Sozinha. Ela foi a Paris e Roma e Barcelona. Ela foi a Brasília, a cidade onde seu marido havia vivido parte de sua vida autêntica. Ela parou no lugar onde o apartamento de Marcos havia sido. Era agora um prédio de escritórios, mas era o gesto que importava. Ela estava honrando não apenas a vida que seu marido havia vivido com ela, mas a vida que ele havia vivido sem ela também. Marco e Isabela nunca julgaram seu pai com a severidade que Sofia havia temido que fizessem. Na verdade, com o tempo, eles começaram a compreender que seu pai havia sido um homem aprisionado por circunstâncias históricas, uma vítima em sua própria maneira da intolerância social que havia cercado sua vida. Seus filhos se tornaram mais abertos com seus próprios filhos, mais honestos sobre complexidade emocional, mais dispostos a reconhecer que as pessoas que amamos são frequentemente muito mais complicadas do que acreditamos. O legado de Roberto, paradoxalmente, tornou-se um de maior honestidade familiar, nascido da desonestidade que ele havia sido forçado a manter. E Sofia? Sofia aprendeu que o amor não é uma coisa simples que você recebe completa de uma pessoa. É um mosaico de fragmentos, alguns brilhantes, alguns sombrios, todos contribuindo para a imagem total. Ela amava Roberto completamente, mesmo que ele não pudesse amar-a de forma completa. Ela aprendeu a viver com a contradição de que alguém pode ser profundamente amado e profundamente desonesto ao mesmo tempo. Ela aprendeu que o perdão não significa esquecer ou aprovar, mas sim reconhecer a humanidade na falha. Muitos anos depois, quando Sofia era uma mulher idosa, ela ocasionalmente retirava a caixa de madeira, agora polida novamente, restaurada, e a simplesmente segurava. A caixa que havia assustado-a, que havia magoado-a, que havia mudado fundamentalmente sua compreensão do homem com quem havia passado 3 décadas. E ela sussurrava, ao vazio da casa que agora era completamente sua: obrigada por confiar em mim com a verdade. Obrigada por me permitir conhecê-lo completamente, mesmo que tenha levado sua morte para isso acontecer. A caixa permanecia silenciosa, como haveria para sempre. Mas seu conteúdo, os segredos, as cartas, o diário, agora não era mais veneno. Era simplesmente a evidência de uma vida vivida em toda sua complexidade humana. E Sofia havia aprendido que às vezes, é disso que se trata o amor, não na perfeição ou na honestidade total, mas na capacidade de abraçar toda a verdade de uma pessoa, as partes que você sempre conheceu e as partes que você só descobre depois que se foram.